Então nós vamos falar agora de criação na instrução e no conselho do Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Acho que eu passei demais o slide, né? Volta um para mim, por favor. É isso. É esse. Perdão, queridos. Perdão, eu estou com dois ao mesmo tempo aqui. Estou com a tela lá e mudando aqui. Não irrite seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ensine a palavra às crianças, mesmo às pequenas. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. A gente vai falar desse versículo em 2 pontos. Sobre não irritar os filhos mais adiante. E agora falando sobre o conselho do Senhor. Mesmo as crianças pequenininhas precisam ser ensinadas. A gente acabou de ver um testemunho, né, a gente falando das crianças pequenas, tendo suas experiências com Deus, daquela experiência pessoal da pastora no altar, né, buscando uma direção do Senhor, o Senhor nos dando a direção de ensinar a palavra mesmo pura, Bíblia pura, ao pequenininho, que tinha 5, 6 anos. E se você for lá para Israel, você vai ver muitos bar mitzvahs, né, que os adolescentes, né, que entram ali nos 13 anos, eles têm um momento, meio que uma apresentação deles à sociedade judaica, quando eles citam trechos do Torá. Por quê? Porque desde pequenininhos, a palavra é inculcada no coração deles, é ensinada, é colocada e é implantada no coração deles. E aí, quando eles chegam aos 13 anos, já tem um grande conhecimento do Torá, que é a palavra que eles estudam, né? Exatamente. Então, como fazer isso na prática, né? Como ensinar a palavra às crianças? Já falei algo aqui. Os pequenininhos, então, é válido, né? Usar os materiais lúdicos, livros, tem tanta coisa hoje com tanta qualidade, né? Tanto de papel mesmo, impresso, quanto os virtuais, né? No computador e aplicativos. É importante a gente entender a idade de cada um, né? E a maturidade de cada um. Então, vamos usar, sim, né? Materiais lúdicos para apresentar teatros, fantoches, o que a criatividade te permite, ou se não permite também, a internet tem muitas ideias, também não é mais desculpa, né? Usando desenhos, vídeos, histórias, né? O YouTube tem tanto conteúdo bom, é um perigo, precisa ser muito cuidado, né? Mas tem muito conteúdo bom, excelente, para as crianças aprenderem, né? É importante nós estarmos juntos, observarmos e já ensinarmos algo, mas é importante nós usarmos, sim. Algo que a gente fazia lá em casa, até hoje a gente ainda faz, eu faço com eles, quando eles querem assistir algum desenho secular, né? Eu digo, primeiro de Jesus. Então, é uma troca que já virou bem comum lá em casa. Eles já sabem que quando querem ver algo secular, eu digo, vocês já sabem, né? Primeiro de Jesus. Então, tem muita coisa boa hoje. Eles assistem alguns episódios, depois assistem o que eles gostam de ver também, né? E conforme a idade, aprendeu a ler, né? Ou antes de ler, você lê a palavra para ele, mas aprendeu a ler já no devocional diário, né? Já coloque ali, já peça para ele ler, então, um capítulo ao dia. É o que a gente faz, pelo menos, né? Aqui a gente está colocando o que a gente tem feito. O Daniel aprendeu a ler, começou a ler um capítulo, hoje ele já lê mais, né? 3 ao dia. O Davi aprendeu a ler ano passado, então já começou a ler o seu capítulo ao dia, além de um outro devocional que ele lê também e a gente faz junto. Mas é isso, buscando na sua casa, né, o contexto da sua família e a maturidade de cada um. Muito bem. Educa, essa tela sumiu, tá? Educa, diz a palavra, Provérbios 22, educa a criança no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Educa no caminho, não é apontar o caminho. A ideia da palavra, do ensino, da instrução, é que você esteja junto no caminho, pegando pela mão e indo junto, né? Você vai apontar o caminho estando junto. Você não vai dizer para ele ir sozinho. Você vai mostrar para ele uma estrada que você já trilhou ou está trilhando junto. Então, queridos, essa importância de ensiná-los também com testemunho de vida, né? Com o caminhar junto, né? Isso vai ter muito mais eficácia do que simplesmente apontar um caminho. Não separe a vida natural da espiritual. A maior escola de vida com Deus das nossas crianças não estão nos seminários, na igreja ou em retiros. Elas estão dentro da nossa casa. Essa é a principal escola.
É onde a gente passa mais tempo com eles e é onde eles estão nos olhando a maior parte do tempo. Deuteronômio 6 fala que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das suas portas e em seus portões. Olha que legal, tem um trecho aqui que ele fala, quando estiver andando pelo caminho. A ideia do Senhor sempre é que a gente esteja junto. Você não está abandonando seu filho. Você não está apontando, vai para a igreja porque tu tem que ir, porque a tua irmã vai estar lá. Não, camarada, vem para a igreja também. Larga a mão dessa preguiça. Vem para a casa do Senhor. Você não vai gerar nada desse jeito. Você precisa estar no caminho junto com os seus filhos. Tem um preço a pagar. Você precisa da paternidade e ele também. Ou seja, o tempo todo, né? Só não está ali quando dorme. Quando dorme, daí a mãe também ora, o pai e a mãe oram pelo filho, né? Como fazer isso, então? Né? Algumas dicas aqui também. Vamos usar estratégias como jogos, brincadeiras bíblicos, né? Tanto de tabuleiros, né? Nós temos lá em casa também, de cartinhas, quanto os criados, inventados, né? Use a sua criatividade ou vá para a internet. E ainda hoje tem muitos aplicativos excelentes para que a palavra de Deus seja inserida como uma brincadeira, como uma diversão dentro de casa. Se vocês acharem interessante, a gente gosta de fazer lá em casa, né? Crie competições. Isso super funciona lá em casa, né? São bem competitivos. Então, crie competições. Se for o caso, ofereça algum tipo de prêmio, algum tipo de brinde, que pode ser algo simples, como uma bala, ou sair para tomar um sorvete, ou ter um tempinho juntos, uma brincadeira que quem ganhou escolhe, né? Então, use desses artifícios para que eles vejam esse ensinar, esse educar, como algo divertido e prazeroso. Algo que a gente faz lá em casa também quando decorou algum versículo, vocês estão tentando decorar um versículo, algum salmo, algum capítulo, enfim, premie de alguma maneira também, isso incentiva, né? Quando terminou de ler algum capítulo da Bíblia, né, o Davi recentemente terminou o primeiro capítulo dele, a gente saiu para comemorar. Primeiro livro dele, a gente saiu para comemorar. O Daniel, a gente tinha feito a mesma coisa. O Daniel está prestes a terminar a Bíblia também, vai ter a comemoração. Então, assim, tudo isso é válido, né, gente? Vamos usar de sabedoria, né, de entendimento, as estratégias que o Senhor nos dá para levar eles para mais longe, para voarem. Uma coisa que a gente usa também muito no Ministério Infantil, não sei se aqui usam, mas também é válido em casa, né, nos cultos familiares, o Espadas para o Ar. Espadas para o ar quando a professora vai falar um texto bíblico, a gente fala espadas para o ar. Então, cada criança levanta a sua Bíblia, e aí eu digo o texto, e quem encontrar primeiro ganha a bala. E eles amam, é super válido, eles vão durante a semana, isso incentiva que eles conheçam mais a ordem dos livros, né? Para que então eles possam ganhar. É bem interessante. Ensine a palavra ao seu filho, mesmo que ele seja bonzinho. E aqui a gente menciona isso porque é importante. Existem crianças que são tão perfeitinhas, tão boazinhas, parecem ter um coração tão puro, tão sincero, né? Que não precisam de Jesus. Mas isso não existe, isso é uma mentira. Todos precisam de Jesus, todos carecem, né, da graça de Deus, todos pecaram, Romanos 3:23. Então, ele não pode achar que ele é tão bom que não precisa de Jesus. Né? E os pais precisam, então, o tempo todo, estar levando ele à dependência de Cristo. Falando, olha, essas virtudes, essas qualidades que você tem, eu vejo muito, é lindo isso, Jesus te deu. Tudo isso o Senhor derramou sobre a sua vida. Né? Você é inteligente, você é simpático, você é carinhoso. São virtudes que Deus colocou sobre a tua vida. Né? Mas sempre levando ele à dependência de Deus, para que isso também o ensine a ser humilde, né, diante do Senhor. E aí o texto, Tiago 1,17, fala sobre isso, quando diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, deixe claro isso para o seu filho, né? Assim como as suas virtudes. Eu sou assim, eu tenho isso porque Jesus me deu. Eu não tinha antes dele, mas Jesus me transformou. E o que eu ainda não tenho, não me transformou, ele vai fazer, né? Porque nele está a minha confiança e assim também deve estar a sua.
Outro ponto, ensine também educação e bons modos, etiqueta, né? Importante também para os seus filhos, mas eles não são mais importantes do que ensinar a palavra. Então, priorize a palavra, né? Até porque a palavra já ensina tanta coisa sobre bons modos, boas maneiras, né? Mas nós trouxemos aqui isso porque nós percebemos que os países com níveis de educação infantil mais altos são justamente os países mais distantes, mais frios para o Evangelho, né? Nós trouxemos aqui um exemplo da França. Tem um livro que é Crianças Francesas Não Fazem Manha. Nós até temos esse livro. É uma jornalista americana que foi morar, trabalha um tempo na França. E ela fica tão admirada quando ela vai nos lugares públicos, nos restaurantes, com a educação das crianças francesas, que esperam sentadinhas, a comida chegar, sem celular, sem nada, né? Isso era até antes desse advento todo. Mas eles eram tão educados, tão certinhos, que ela começa a prestar atenção. E ela começa a olhar, e ela vai estudar o que é feito, o que acontece lá, porque nos Estados Unidos, no Brasil, nós sabemos que não é assim, né, gente? Então, ela vai estudar e lança esse livro. Só que, justamente na França, nós já estivemos lá 2 vezes, é um país onde é chocante a frieza em relação ao Evangelho, né? As igrejas somem, é raro ver uma na rua, né? Igreja, e as que estão lutando para sobreviver. Então, a frieza tomou conta, né? É muito fácil encontrar ateu naquele lugar, né? É muito fácil encontrar pessoas que nem sabem nada, não têm religião alguma, nunca ouviram falar de Jesus. Então, mais importante do que nós ensinarmos, né? Como se comportar, como se portar, é ensinar da palavra de Deus, que é valiosa. As crianças são educadinhas, né? Beleza. Mas não tem Jesus, né? Isso é o mais triste. Exatamente. E essa frase é muito conhecida e extremamente importante. E nós devemos estar sempre trazendo ela, né, para o nosso lar, para a nossa mente, sempre reforçando isso, porque é muito fácil isso aqui se desvirtuar. Os filhos não são a distração do trabalho. Eles são o mais importante trabalho. Então, muitas vezes você vai ter que repetir isso para você mesmo, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, você tem tanta coisa para fazer, tantos compromissos, trabalho, igreja, tarará, tá. E a criança ali te incomodando, te perturbando, né? Querendo atenção, né? Querendo atenção, mas você vai lembrar para você mesmo. Ele é o trabalho mais importante da minha vida. Essa é a minha missão, essa é a minha herança. A única herança que Deus te deu são os teus filhos. Então, olhe para eles e lembre-se dessa frase. Gaste o seu tempo em conhecimento, gaste o seu tempo em oração. Seja intencional nessa busca, né? Na vida com Deus, tanto na sua casa quanto na igreja. Tenha tempo de qualidade com a sua família. A gente vai falar agora da importância do exemplo nessa questão de criação, né? Na instrução, no conselho do Senhor. Mas antes disso, eu queria que a gente passasse um vídeo que tem aí, que é o vídeo que o Luan vai projetar para nós, da escada rolante. Tranquillo, ho sempre avuto paura. Grazie. Ho un po' paura. Stai tranquillo, quello che ti poi alzi il piede, alzi il piede. Muito bem.
o ensino, a instrução, ele é muito importante, apontar o caminho, mas o exemplo arrasta. O exemplo, ele fala mais do que 1000 palavras, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Mesmo que você seja imperfeito e falho, você precisa ensinar a palavra de Deus. O exemplo, no entanto, vai dar toda a credibilidade ao ensino que você está passando ao seu filho. É importante que seu filho saiba que você continua sendo moldado pelo Pai e que você também erra e falha. Reconheça isso diante do seu filho. Peça perdão quando necessário. Orem juntos. Esses tempos eu cheguei em casa, na segunda noite é um dia que eu trabalho mais. Chego de noite em casa, saio 7 da manhã, trabalho até as 21. Então eu chego daquele jeito, né, cansado assim. E eu cheguei em casa e os guris estavam ligados na tomada, né? Ligado na tomada, correria, e pai aqui, pai ali, eu jantei, aquela correria, aquela, né? Um disputando com o outro, aquela coisa de criança. E eu dei uma ralhada com eles, assim, que subiu demais o tom. Mas eu saí de mim, assim, de um jeito, aí quando eu falei, ficou aquele silêncio na casa. E aí eles subiram, se trocaram, se arrumaram, eu subi no quarto. Falei, ó, vocês dois vão entrar no quarto agora. Daí eles foram com aquela cara, assim. Aí eles sentaram, né? Tipo assim, o pai vai dar um esporro na gente. Daí eu me ajoelhei na frente deles, peguei na mão dos dois, falei, vocês me perdoam? Porque eu falei alto demais com vocês, eu gritei demais com vocês. E aí o semblante deles mudou na hora, assim, né? Falei, olha, com a mesma educação que eu tenho sido ensinado, eu tenho educado vocês, mas a mesma palavra que vale para vocês, vale para mim também. E o pai errou. Então por isso que o pai está vindo aqui, pedindo perdão para vocês. E aí a gente orou junto, e eles ficaram outras crianças depois daquilo. Ficaram mais calmas, subiram, a gente conversou um pouquinho, e aí eles foram dormir. Mas a gente erra muito, né? A gente vai falhar muitas vezes na nossa jornada com os nossos filhos. Quando isso acontecer, não deixe de pedir perdão ao seu filho. Se mostre vulnerável também à mesma correção da palavra que você dá a ele. Essa palavra serve para eles, mas para você também. Mas nunca se acomode, né? Mesmo que você seja imperfeito, você deve ensinar os seus filhos sim, mesmo que você ainda não consiga ser o homem ou a mulher que você queira ser, mas nunca se acomode. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, eu estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a obra foi o Senhor. Sabe quando é que essa obra termina? Só na eternidade. Até lá, eu e você, os nossos filhos, estamos em constante aprendizado, ajuste, quebra, né, de paradigmas, ajuste de aresta, ajuste de rota, e tudo que a gente passa, Deus usa também para um propósito maior. Nossa vida é completamente, está na mão do Senhor, né? A Bíblia diz lá que quando Jesus foi curar o cego, né, de nascença, os discípulos chegaram para ele e perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais deles para ele ser cego? Ora, nem ele, nem os pais dele. Ele é assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Né? Às vezes a gente quer dar um nome ou quer achar que o que acontece conosco é fruto de um castigo celestial porque nós erramos ou fazemos ou acontecemos. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que é natural, mas que Deus vai usar para a glória do nome dele. Então todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Você está aí, às vezes, lutando com paciência, né? Porque é muito irritadiço, muito estressado. Aí Deus te dá um filho que vai testar essa tua paciência no limite, para que Deus gere paciência, mansidão no seu coração. Para que aquele Espírito Santo que te faz quebrantar no louvor, também te leve a domínio próprio e mansidão, porque é o mesmo Espírito. Só precisa ser tratado no caráter. E essa obra Deus vai fazendo. Não se acomode. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixe ele trabalhar no seu coração. Amém. E aqui eu queria falar sobre uma coisa muito importante. Um dos principais momentos de desconexão, presta atenção, desconexão entre pais e filhos, acontece na adolescência. Por quê? Porque eles amadurecem e perdem o olhar de super-heróis que eles tinham dos pais. Isso gera uma decepção. Por sua vez, muitos pais acham que isso já
depois que eles crescem, que os filhos saem daquela primeira infância, chegam na adolescência e já estão formados. Também, de certa forma, abandonam o ensino e a instrução do filho. Veja, o filho nasce, ele é pequenininho, e você é tudo que ele conhece na vida de fonte de amor. O bebezinho chora, é o colo da mãe. O bebezinho chora, é o afago do pai. E ele vai crescendo com essa ideia de que o meu pai e minha mãe são, né, o suprassumo da galáxia na minha vida. Toda necessidade que eu tenho, é eles que suprem. Né? A minha fralda está borrada, o meu pai troca, a minha mãe troca, ele me dá banho, ele faz massagem, ele bota musiquinha, me dá o leitinho, a minha mãe é meu restaurante. Né? Então eles vão crescendo com essa ideia de que o papai e a mamãe é tudo para eles. Né? São tudo para eles. E aí eles vão crescendo, gente. E os seus filhos vão crescendo, vão ganhando maturidade, vão chegando na idade da razão. E eles começam a observar que você, sua esposa, né, seu esposo, nós somos falhos, a gente tem erros. E de repente aquela ideia de super-herói que ele tem do pai e da mãe, ela cai por terra. Ele começa a perceber que o pai e a mãe têm defeito, que eles erram, nem tudo que eles falam é 100% certo, às vezes vacilam no conselho que dá, pode acontecer. E aí eles se decepcionam. Isso pode acontecer de haver uma ruptura se você não tiver sabedoria e de se mostrar vulnerável nos seus erros. Lembra que a gente comentou? Se você tiver o tempo todo, sou eu que mando aqui, vai fazer do meu jeito, é dessa forma, esse tipo de autoridade que você deve exercer sim, mas com autoritarismo, vai afastar o seu filho. Na adolescência vai ter um ponto de ruptura. Porque ele vai ver que essa pessoa que o corrige é muito falha, também merecia correção. E aí acontece um distanciamento. Por sua vez, o pai olha para o filho, adolescente já faz a tarefa sozinho, toma banho sozinho, às vezes vai para a escola sozinho. Falou, olha, essa criança cresceu. E aí ele vai dissociando. Aí ele quer sair, já deixa o filho em casa vendo TV, porque o filho não quer sair com ele. Às vezes vai acontecer dele, o filho não querer ir na igreja, ele vai sozinho para a igreja com a esposa. Esse ponto de desconexão acontece dos dois lados. O pai acha que o filho cresceu, que ele é dono do próprio nariz, se ele não quer ir, está tudo certo. Se eles vão ter um tempo de família, mas ele não quer jantar porque ele quer ver, sei lá, ficar no videogame, aí você não leva ele para jantar e vocês vão se distanciando. Esse é um ponto, né, que muitos pais se desconectam dos seus filhos. No começo do ano, eu fui na escola conversar com a coordenadora a respeito do Daniel. Ele entrou no 6º ano esse ano, então mudou, né? Passou para de manhã e entrou numa outra categoria, né? De estudantes e até de cuidados da escola em relação aos alunos. Então, por exemplo, o celular agora é permitido levar à escola, até o 5º ano não era permitido. Né? Agora é permitido, tem que ficar na mochila durante as aulas, né? Mas é permitido. Então, eu fui conversar sobre algumas situações que eu já via acontecendo, ouvi ele falar, e como lidar com isso, né? Porque a gente toma bastante cuidado com o celular lá em casa. E fui conversar com ela e eu falei, olha, vocês deviam promover mais palestras, eles fizeram uma no ano anterior, em relação ao cuidado com os filhos, e foi muito pouca gente. E eu falei, vocês deviam fazer mais isso. Ano passado, eles também mandaram uma carta para casa, falando, pais, olhem as mochilas dos seus filhos, olhem o celular dos seus filhos. Né? Vejam o que eles estão assistindo, o que eles estão conversando. Eu achei o máximo aquilo. Né? Eu mandei mensagem para a escola, elogiando. E eu falei, por que vocês não fazem mais? Foi uma vez só. Falou, Vanessa, infelizmente, você vai ver agora que do 6º ano em diante, a coisa muda totalmente de figura. Os pais se afastam cada vez mais, 6º ainda vão, 7º menos, 8º em diante. Largam os filhos aos seus cuidados. Então, você vai ver isso. Ela me contou algumas situações que eles vivem, né, com os alunos, assim, de encontrar cigarro eletrônico na mochila do menino, e quando foi ver, alguns eram os pais que compravam. E aí ela falou assim, quer ver uma coisa que você vai notar bastante a diferença? Eles fazem a reunião pedagógica, a abertura do ano, uma reunião onde eles juntam no auditório da escola, é um auditório grande, todo o ensino infantil numa noite, depois, na outra noite, todo o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano, e na outra noite, do 6º ano até o 3º. Falou, você vai ver a diferença. Né? A primeira turma ali do ensino infantil, o auditório vai estar lotado, vai faltar lugar, e eu fui ano passado, era assim. Do 1º ao 5º ano, falta lugar também, e aí eu fui na reunião do Davi, e foi assim.
E do 6º ano em diante, que foi a reunião do Daniel, não tinha nem 1/3 do auditório ocupado. E ela falou, quando eu vi aquilo, né, eu entrei em choque, porque é algo novo também para nós, né? Mas é exatamente isso que o pastor Beto está falando, né? Pais, se seus filhos chegaram aos 11, 12, 13, 14, é quando eles mais precisam de vocês, mais precisam de nós. Então, não se afastem, eles não estão nem um pouquinho criados, educados, não têm autonomia, capacidade para lidar com nada disso sozinhos. Eles não têm maturidade. Muito bem. Deus é o maior exemplo de pai. Jesus, o maior exemplo de filho. Jesus fazia tudo o que via o pai fazer. Então, a importância do exemplo, né? João 5,19 diz, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Vê a importância do exemplo. Se o modelo ideal de pai e filho está na figura de Deus e Jesus, e o filho observava o que o pai vai fazer, isso também serve para nós. Os nossos filhos estão nos observando o tempo todo, né? Não deixe que ele se desconecte de você, porque ele se decepciona por algum defeito que você tenha. Se deixe ser vulnerável na presença dele. Fala que você falha, que você erra. Conecta o seu filho de novo, né? Continua instruindo, continua, né, gastando energia, força e empenho, grudando o seu filho em você. Esses dias a gente viu um vídeo do Léo Freiman, ele é um psicólogo bem conhecido na nação, que lida com crianças e adolescentes. Ele estava gravando um vídeo, acho que no aeroporto, ele estava numa dessas conexões aí, ele estava indignado com um amigo dele, que mandou mensagem para ele, que tem um filho de 14 anos, eu já desisti, larguei mão, porque falo para fazer, não faz, mando largar o videogame, não larga, mando estudar, não estuda, mando comer, não come, quer saber? E ele indignado, não, pai, é justamente nessa hora que você não pode desistir do seu filho. Eles não têm maturidade para definir que rumo que eles querem da vida. Eles são crianças ainda, estão se transicionando para uma vida de adulto jovem, mas estão no caminho, eles não são ainda. O córtex frontal, que é a parte do cérebro que desenvolve para você ter total maturidade, fazer escolhas por si mesmo, acontece aos 25 anos de idade. Até lá, você precisa instruir o seu filho, aconselhá-lo, não abandone seu filho, né? Já está grande, né? Deixa pelo seu caminho. Não faça isso. É nessa hora que os convites externos vêm, que a influência da ideologia de grupo, né, acontece, que ele vai procurar os seus pares. Se ele não achar um ponto seguro em casa, ele vai procurar alguém que lhe dê um porto seguro na escola, ou, sei lá, no outro grupo de música que ele faz, de balé, ou qualquer outra atividade que ele tenha, lá no inglês, enfim. Então, pais, não se desconectem do seu filho nessa idade, apesar deles quererem ser donos do seu nariz.